A paz, meus irmãos e irmãs. Está funcionando direitinho aqui? Tá? Que alegria, eu aqui me sinto em casa. Na verdade, é minha casa. Eu tenho vindo tanto aqui, sempre encontrado tantos rostos amigos, tanto carinho na parte da igreja. E agora tivemos ontem aí o Summit de Encorajamento, né? Coisa maravilhosa. Alguém daqui participou online? Foi bom, não foi? Tivemos aí, tá mais de 70 mil pessoas participando em 26 países, coisa linda. E, estando aqui, eu tenho que estar aqui na 8ª. Então, eu espero que Deus abençoe o tempo nosso juntos aqui, e eu quero chamar a sua atenção para o texto desta noite. João capítulo 3, versículos 14 a 16, que diz o seguinte: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, meus queridos irmãos que estão aí acompanhando pela internet, os irmãos que estão aqui presencialmente, nos leva referencialmente para a experiência de Levítico capítulo 21. Porque em Levítico capítulo 21, o que nós temos lá é uma coronavírus daqueles dias. Nós temos uma praga dizimando o povo, realidade de morte. Era chamada as serpentes abrasadoras ou muito venenosas, matando o povo de Israel. E foi como resultado de uma permissão divina diante de tanta reclamação do povo. O povo reclamava demais. O povo reclamava de Deus por ter provido só o maná por 38 anos. Eles queriam, eram os quitutes do Egito. E eles estavam esquecendo que o maná preservou a vida deles. Foi pão do céu que Deus estava dando a cada dia, provendo fielmente para cada um deles. Eles reclamavam dos 38 anos no deserto até aquela ocasião. Mais 2 anos eles estariam na terra prometida, dizendo que Deus estava retardando a sua promessa. Reclamavam de tudo e de todos. E eles, ao fazerem isso, esqueciam os grandes feitos de Deus durante todo aquele período da peregrinação. Eles esqueciam as manifestações bondosas de Deus tirando água da pedra. Eles esqueciam a coluna de fogo, a nuvem guiando o povo de dia e de noite. Eles esqueciam a bondade do Senhor em preservá-los vivos. As serpentes vêm, o coronavírus daquela ocasião, e muitos morreram durante aquela praga. E então, no meio da praga, eles clamam a Deus. E clamam a Moisés, pedindo a Moisés para interceder diante de Deus por eles. E Deus então disse: olha, vocês construam uma serpente e põem numa haste a serpente lá em cima, e todos aqueles que olharem para aquela serpente, ao serem picados pela serpente, olharem para a serpente, serão curados. A serpente foi uma instrução de Deus para servir como um memorial e como uma promessa. O texto de hoje fala dessa serpente, como Moisés levantou a serpente. Era um memorial, a serpente em si não tinha valor. Era um memorial para lembrar de como Deus era fiel, como Deus era maravilhoso, como Deus era bondoso. E de acordo com o Novo Testamento, era uma promessa na vinda de Cristo, porque quando o Filho fosse levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Deus traria salvação a todos aqueles que olhassem para Cristo na cruz. O problema é que Israel, mais uma vez, esqueceu os grandes feitos de Deus e precisava ser relembrada da bondade do Senhor. Como aconteceu naqueles dias, também acontece nos nossos, meus queridos irmãos. Quando nós, no meio da angústia, clamamos a Deus, Deus responde. Após vir a solução divina para as nossas aflições, nós tendemos a esquecer com o passar do tempo os grandes feitos divinos. Assim, de tempos em tempos, Deus permite que situações aconteçam na vida da humanidade,
na vida da igreja, para que a gente se relembre do que Deus já havia dito, porque a nossa visão é muito seletiva. Nós somos treinados para ver o que a gente quer ver. É por isso que nós recebemos aí centenas de advertising todos os dias na internet, nos jornais, na televisão, e nós não lembramos dele. Nós somos treinados para lembrar aquilo que a gente quer ver, e a gente esquece algumas verdades de Deus que a gente precisa ser relembrados delas todos os tempos. De tempos em tempos, Deus permite situações para que a igreja descubra o que Deus já disse na Bíblia e que a gente vai esquecendo. Por exemplo, nesse final de semana, nós estamos comemorando a Reforma Protestante. E Martinho Lutero, em 1517, no 1500, não foi nada mais, 1517, não foi nada mais, nada menos, do que a redescoberta de 4 verdades bíblicas. Só Deus, só a graça, só Cristo, só a graça, só a Bíblia e só a fé. Algo que Abacuque já tinha dito sobre fé, o justo viverá pela fé, muito antes de Cristo, a igreja tinha esquecido. Deus precisava relembrar a igreja dessa verdade. No século XIX, um homem chamado William Carey foi despertado por Deus para missões. As igrejas não tinham junta missionária, não tinha nada naquela ocasião, era povo acomodado. E ele reuniu-se numa cidadezinha do interior da Inglaterra. Ele era pastor batista com uma igreja de 20 membros. E ele reuniu-se com seus 2 melhores amigos de pastorado, um pastor luterano e um pastor anglicano, e disse: olha, Deus está me chamando para a Índia, e eu vou ser missionário na Índia. E aqueles 2 amigos dele falaram: para com essa história, se Deus quiser evangelizar os indianos, Ele manda os anjos, você não. Estavam esquecendo que Deus nos chamou para irmos por todo mundo e pregar o evangelho. Estava lá, mas nós somos seletivos e nós esquecemos, precisamos ser relembrados. Ele saiu contra tudo e contra todos, sem apoio financeiro da igreja, era só 20 pessoas, levou com ele a sua esposa, que a viagem de 3 meses para chegar à Índia, a esposa enlouqueceu. Os 6 primeiros anos dele em Calcutá, na Índia, foram horríveis, porque a mulher estava louca, ela veio a falecer ali, mas ele começou um movimento tão poderoso que abalou o mundo inteiro, e a famosa época das missões cristãs surgiram. No ano de 1907 a 1910, aconteceu o avivamento pentecostal, o movimento do Espírito Santo. A igreja tinha esquecido que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, que quer ser amada, que se entristece, que se alegra, que abençoa, que consola, a quem nós temos que estar apaixonados por Ele, que cuida de nós, é Deus na terceira pessoa. Estava nos livros de teologia, mas não estava na vida prática das pessoas. Ela esqueceu desse relacionamento. Deus trouxe o movimento pentecostal para mostrar a realidade do Espírito Santo como um ser pessoal a cada um de nós. Recentemente, o movimento dos pequenos grupos. A igreja transformou comunhão, coinonia cristã, numa reunião de culto apenas. E ela foi caminhando dessa maneira, e cada vez mais o povo se distanciando uns dos outros, só se via na igreja, até que no começo da década de 70 começou o movimento de células ou pequenos grupos lá na Coreia, que tomou conta do mundo, e hoje é a faixa do cristianismo que mais cresce, a comunhão restaurada. Ela havia esquecido a verdade bíblica de que a igreja se reúne de casa em casa, e precisou ser relembrada. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque nós estamos vivendo o coronavírus. Essa praga das serpentes do nosso dia. O que é que Deus está revelando à igreja nessa coronavírus, nessa epidemia, nessa pandemia, que nos faz voltar às verdades que temos esquecido? E ao analisar a situação toda da pandemia e das verdades sendo redescobertas, porque apesar de que a pandemia é horrível, há coisas positivas na vida da igreja brotando por causa dela. Nós estamos descobrindo algumas verdades. E eu quero compartilhar com vocês essas verdades hoje aqui. Quais são as verdades que eu estou entendendo que a igreja está redescobrindo, viajando por aí afora no mundo, a igreja está redescobrindo, porque ela havia esquecido na sua integralidade. Primeira delas é que a igreja
Veja, nós estamos no final de semana da Reforma Protestante. Uma das coisas que a Reforma Protestante falou é que todo mundo é pastor, todo mundo é sacerdote. Não é no ofício da igreja, mas todo mundo cuida por outros, todo mundo intercede por outros. A igreja diante do Pai, somos intercessores uns pelos outros diante do Pai, temos que cuidar uns dos outros. E a igreja durante o período, foi esquecendo dessa verdade. E a pandemia está nos lembrando a respeito do nosso privilégio pastoral como cristãos. Há um Salmo 23 que é maravilhoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Foi muito antes de Cristo, aí foi 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, que o texto foi dito, e era uma confissão de uma ovelha para com o seu pastor, de um discípulo para o seu discipulador, do indivíduo para aquele que cuidava, chamava de pastor. A igreja, posteriormente, convencionou chamar esse texto em relação a Jesus, o bom pastor, mas aplica-se de uma forma muito lata a cada um de nós que precisamos aprender uma verdade. A pandemia mudou o pronome pessoal. Até a pandemia, quando tudo ia bem, a igreja gostava de usar o pronome na terceira pessoa. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Aquela pessoa que é meu amigo na igreja me ajuda, está comigo, falava-se bem dela. Até a pandemia chegar, o pronome que a gente usava era em referência a alguém. Era a terceira pessoa. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar os pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas. A pandemia veio, o pronome mudou. Porque no versículo 3 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? O pronome mudou, da terceira pessoa para a segunda. A terceira pessoa, ele, você fala a respeito de alguém, mas quando a porca tosse o rabo, quando os problemas acontecem, quando o rolo vem, quando as dificuldades chegam, você não precisa falar de alguém, você precisa falar com alguém. E nós somos esses vasos que Deus permitiu que estejam aí pelo mundo para sermos os cuidadores dos outros. Há três problemas que os momentos de crise revelam no Salmo 23. Realidade de morte, tem muito a ver com a pandemia. Realidade de morte, realidade de conflitos relacionais e realidade da perda da dignidade humana. Quando você perde o seu trabalho, quando você é dispensado no meio de uma crise sem saber o que vai acontecer com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha que coisa tremenda. Vale da sombra da morte é um termo muito comum no Oriente Médio. Necessariamente não se refere a uma pessoa que está morrendo, mas refere-se a um perigo latente no caminhar da pessoa, porque Vale da Sombra da Morte tem a ver com as enxurradas no deserto, na Península Arábica, onde acontecem 2, 3 vezes por ano chuvas torrenciais, e é por areia, é o Saara. Então o que acontece? Aquilo ali é levado e um vale surge da noite para o dia, e as paredes do vale, e o caminho muda, e elas produzem sombra, produzem entradas perigosas, e lá vem a ovelha, o rebanho de ovelha, e por trás daquelas sombras criadas da noite para o dia, estão os lobos e os predadores. Então um amigo meu escreveu um livro, ele é missionário anglicano no Dubai, e ele resolveu fazer uma pesquisa sobre alguns textos bíblicos com beduínos do deserto. Ele foi para os oásis mais distantes, e ele não dizia que era da Bíblia o texto, e um dos textos era o Salmo 23, e aí ele disse: escuta, olha esse texto aqui, pediu aos beduínos, como vocês definem esse pastor? Eles leram o texto e falaram: esse aqui é um bom pastor. Mas por que você fala que ele é um bom pastor? É porque existe o vale da sombra da morte, e observe que as ovelhas o seguem, elas estão atrás dele. Isso quer dizer que esse é um ótimo pastor. Mas em que sentido? Ele falou: porque no deserto, um bom pastor só leva as ovelhas por um caminho que ele já trilhou. Ele nunca leva alguém por caminho que ele não conheça. Jesus carregou sobre si todas as nossas dores.
Ele levou sobre si. Não há nada que aconteça na nossa vida que Jesus não tenha experimentado em si mesmo. Por isso Ele conhece a gente, por isso Ele sabe da nossa angústia, por isso Ele sabe da nossa dor. Por isso um beduíno que nem noção de Cristo tem, podia confessar, Ele, Jesus, é um bom pastor. E nos momentos de dificuldade, é essa verdade que a gente tem que aprender. Os outros, nós estamos cuidando dos outros, somos os embaixadores de Cristo em relação aos outros. E nós temos com relação aos outros, nós temos que estar disponíveis para a mudança do pronome. É muito bom quando os outros falam e falam bem da gente, mas é muito mais importante que quando a crise aconteça, eles falem com a gente. Você tem um ministério maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Bíblico, o sacerdócio de todos os crentes. Abençoar os outros nos momentos de dificuldades. Aí vem a segunda área aí de tensão nos momentos da crise. E a segunda área de tensão diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você já imaginou que todas as estatísticas ao redor do mundo têm revelado que os casamentos estão em crise num nível 35% maior do que antes da pandemia? Vai ver que ninguém aguenta ficar vendo a cara um do outro 24 horas por dia. Mas é uma situação terrível. 35% no aumento dos divórcios. Há uma crise de relacionamentos. A Bíblia diz que a gente é o embaixador de Cristo, você e eu. Nós estávamos esquecendo isso. Para quê? 2 Coríntios 5, 21. Para anunciar ao mundo, às pessoas, que elas precisam se reconciliar umas com as outras. Os mensageiros da paz. Cada um de nós, a ovelha está lá em crise. Pois bem, no momento da dificuldade, muda o pronome, se faça disponível, ajude quem precisa nesta área, seja um embaixador da paz, porque paz é virtude do reino de Deus. E a terceira verdade que a gente aprende nessa primeira redescoberta bíblica que a pandemia nos permite descobrir é a dignidade humana. Olha, eu estava lendo uma reportagem online da Fox News esta manhã, ao ler o noticiário. Eu disse, isso aqui eu tenho que mencionar para o pessoal no culto, porque lá fala sobre a geração de 50 anos nos Estados Unidos para cima que tornou-se desempregado. Os Estados Unidos teve 49 milhões de desempregados em 3 meses, e um grande grupo deles foi de 50 anos para cima. O que é que sobra para essa turma? Imagina o que é que passa, talvez alguns de nós aqui que passamos dessa idade e somos desempregados. É o sentido de falta de honra, de dignidade, de inconsistência, de falta de perspectiva para o futuro. Não é à toa que o artigo dizia a tendência do suicídio entre essa geração está maior do que em qualquer outra. Porque você olha para frente, para trás, e você vê a moçada subindo, você tinha uma estabilidade, você perdeu. Agora você não tem mais, não adianta bater nas portas, está difícil de conseguir. Diante das dificuldades e da perda da expectativa e da dignidade, o que nós precisamos é que cada um de nós, na pandemia, os agentes da bondade de Deus, sejamos usados para restaurar a esperança e a dignidade na vida das pessoas. Unges minha cabeça com óleo. O bom cuidador, o bom irmão, tem palavras que fazem o indivíduo se motivar e olhar para frente, renovar a esperança. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não é uma maravilha? É uma coisa fenomenal. Essa é a primeira verdade que aprendemos na pandemia, a mudança do pronome. Não fique só satisfeito que os outros falem de você. Fala você com os outros, porque os outros querem falar com você. A pandemia nos separa, a fé e o ministério nos aproxima. Nos aproxima. Segunda verdade. Tudo bem até aqui? Segunda verdade. Há uma mudança de advérbio, uma redescoberta de localização da igreja. Porque até a pandemia acontecer, muitas das igrejas caminhavam no modelo Jerusalém. Vamos chamar aqui de I0. Era aquele modelo onde toda a ênfase é venha para o culto, venha para o culto, venha para o culto.
Tem igrejas aí que eu não entendo como é que pode, tem 6 cultos por dia, 5 cultos por dia, vem o culto da amarração do capeta para jogar não sei o que, não sei aonde, é o cabeça arranca-toco não sei de que, é o negócio, e tem gente que vem em todos, não trabalha não caminha, e ainda assim não vem, se quebra, está liquidado, porque você quebrou uma corrente não sei de que, e você agora é que ficou acorrentado, um jugo terrível, uma folk religion, uma coisa miserável. Mas até a pandemia, tinha muitas igrejas cujo único foco delas era o I0, era o templo, era onde você tinha que vir. E como é importante ter Jerusalém. Mas a pandemia chegou e a igreja foi forçada o advérbio mudar, porque até a pandemia, muitas das igrejas, o único advérbio que eles tinham era o aqui. Na pandemia, elas acrescentaram o ali e o acolá. Porque sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até a pandemia a gente pensava que isso era gradual. Você cresce um pouquinho, manda alguém para plantar a igreja em tal lugar, depois você manda alguém para fora, lá longe. A pandemia revelou que elas podem ser simultâneas. Um colega conhecido meu, diante do surgimento da pandemia, cancelou as atividades da sua igreja e resolveu não entrar na internet. 8 meses sem internet. Domingo retrasado aqui no Brasil, no estado do Paraná, presbiteriano, resolveram fazer o primeiro culto, apareceu 12 pessoas. Porque todas aquelas ovelhas já encontraram o outro pastor. Que ele ficou no modelo de Jerusalém, o I1, ou I0, e esqueceu que tinha que gravitar para outro modelo bíblico, de casa em casa. A igreja só foi ter templo em 313, quando Constantino autorizou a igreja a construir o primeiro templo, que foi a Catedral de Milão, que existe até o dia de hoje. Houve uma tentativa anterior na Turquia, de uma casa que foi derrubada as paredes interiores, descobriram recentemente, e virou uma igreja por 3 anos, suficiente para os opositores da igreja fecharem. E a igreja teve que voltar à sua origem. No dia seguinte ao Pentecostes, a igreja reunia-se diariamente no templo e também de casa em casa. É a nossa Judéia e Samaria, é a periferia da igreja, é onde a igreja se expande. Olhe, e é onde a coinonia é desenvolvida. Uma igreja que ficou no modelo I0 na pandemia, primeiro, não entendeu o ensino da Bíblia, precisa ser redescoberto, como estamos tratando aqui. Segundo, vai sair muito mal dessa pandemia. Mas aquela que, além do I0, do testemunho, porque a igreja foi obrigada a fechar, além do I0, ela começou o seu I1, os pequenos grupos, e aqui na nossa igreja são chamados do PG, não é? Os PG, o GECOI, outro nome bonito, GECOI, PG e etc., mas que ela põe o pessoal junto, vai sair bem, porque o que a gente mais precisa quando tudo vai mal, quando o medo chega, é porque a gente precisa ser cuidado uns pelos outros. E a igreja descobriu que qualquer que seja o seu tamanho, ela pode ser ao mesmo tempo também alcançando os confins da terra. Eu conheço pastores semi-roça, que tem lá põe em cima do tamborete o seu celular e tem seguidores do outro lado do mundo agora. Porque na concepção do satélite não existe 2 distâncias. Fisicamente, pensando aqui, física, ciência da física, a distância em relação a nós, via satélite, do Japão, é a mesma da distância via nós da cidade de Contagem. Porque é uma coisa só, sai e volta, está na mesma distância. Tudo ficou perto na pandemia. Qualquer igreja pode simultaneamente hoje ser Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Não é uma maravilha? Eu acho sensacional, abriu as portas do mundo, porque a igreja havia esquecido que a maior congregação do mundo está na internet, está no mundo virtual. São 2,5 bilhões de pessoas. O total de cristãos no mundo equivale ao total de pessoas que frequentam as redes sociais, a internet de uma maneira geral, a cada dia. 2,5 bilhões de pessoas. E não tem ninguém que está produzindo o conteúdo que os cristãos estão. Todos os estúdios de Hollywood estão fechados, não sai um cinema, não sai um filme.
Porque todo mundo está com medo de todo mundo, parece que está todo mundo com praga. E não sai nada. E a igreja está jogando no ar. Olha essa igreja aqui, o que vocês estão produzindo. A internet repentinamente foi inundada pela produção dos cristãos. Cada coisa maravilhosa. Então, você não pode ligar nada que você não seja, de repente, contemplando centenas de produções cristãs de boa qualidade no mundo agora, na internet. Nós, de repente, a igreja grande virou pequena, a pequena virou grande, porque nivelou por baixo a nível de templo. Pouca gente, em todo canto, mas a nível de possibilidades, confins da terra, pela primeira vez na história da humanidade, qualquer igreja pode ser ao mesmo tempo as três perspectivas. Isso é fenomenal, isso é revolucionário. Então mudou o advérbio de localização. O advérbio já não é mais aqui, mas ele é também ali e acolá. Não é maravilhoso? Eu acho fenomenal, que já estava escrito, mas a gente não estava conseguindo ver. Terceiro, a terceira verdade agora é a preposição que muda. Então, uma aula de português aqui hoje, olha aí. Preposição que muda. Porque até a pandemia chegar, e vai continuar assim, porque estão registrados legalmente, é difícil mudar o nome, as igrejas gostavam de ser chamadas Igreja Presbiteriana Central de Belo Horizonte. Igreja, porque é assim que a tradição estabeleceu-se, Batista de Campinas. O dá um sentido de propriedade, de posse. Tanto a igreja se sente possuidora da cidade, o que é bom, mas é limitado, quanto a cidade é a dona da igreja. E você pertence a ela. E o perigo disso aí, nos dias dos estudiosos hoje, é que limita a capacidade profética da igreja. E você termina tão penetrada e penetrando as realidades da cidade, que você limita-se àquela realidade. A igreja é ao mesmo tempo propriedade e proprietária, e ela perde muito da sua força profética. Fica cativa. Quando você diz assim, eu sou uma igreja do Brasil, o que é que vai acontecer? Se o Brasil quiser, ele fecha. Porque ele é o dono de você. É o que aconteceu, é o que está acontecendo. Eu fiz um estudo no Novo Testamento recentemente, só tem uma igreja que diz aos cristãos de tal lugar, que é a igreja de Tessalônica. Tudo mais é aos cristãos em, a preposição mudou. Porque em dá a ideia de movimento. Eu estou ali, mas não estou só ali. Vocês estão aqui na 8ª igreja, mas o próximo passo é que além daqui vocês vão ganhar esses outros bairros da cidade, outras cidades ao redor, outros lugares no mundo. Nós somos um povo em movimento e não estático. A igreja é movimento, não é monumento. Recentemente eu estive na China, a situação lá da igreja está calamitosa. Não é que a igreja está ruim, a instituição está passando por problemas calamitosos, porque o ditador que agora ganhou vitalício, a posição de secretário-geral do Partido Comunista, a última dele foi essa semana, determinou que todas as Bíblias produzidas no país tem que ter como seu primeiro capítulo o Manifesto Comunista. Ateu. Você não pode mais ter uma Bíblia na igreja que não tenha o manifesto do Partido Comunista para o povo ler antes de ler a Bíblia. Determinou que todas as imagens de Cristo do púlpito têm que ser tiradas. Você pode pôr a cruz, mas a imagem de Cristo não. Todas as igrejas têm que ter no púlpito uma foto do primeiro-ministro chinês. Situação terrível. Quando você diz assim, eu sou de lá, ela é dona de você. E ninguém controla a igreja. A igreja é incontrolável. Ela já tem um comandante. Essa é a grande verdade que a gente está descobrindo. Ela já tem um comandante vitorioso. Quando, meses atrás, as autoridades da Argélia chegaram na igreja do nosso colega Salah, a maior igreja da Argélia, 1.200 membros, cercaram a igreja dele, entraram lá, falaram no domingo, quarta-feira nós estamos aqui para fechar a igreja de uma vez para sempre. Quem não obedecer vai preso. Ele falou, mas que bom, pode vir, vamos estar esperando, é a nossa reunião de oração. Na quarta-feira eles chegaram lá e bateram em todo mundo, deram a maior surra
no pastor Salah, um herói, um homem simples, um barber, uma pessoa tranquila. Quando terminou a pancadaria, fecharam a igreja, empurraram tudo, quebraram as cadeiras, porque isso eles podem, porque a igreja é da Algéria. Até aí a igreja vai, o templo ela pode fechar. Mas ele foi lá para as escadarias da igreja e gritou a plenos pulmões, o que ficou conhecido no mundo inteiro: vocês podem fechar os nossos prédios, mas não os nossos corações. A igreja é incontrolável. A igreja tem um comandante, aquele que é o alfa ou o ômega, o princípio e o fim, o vitorioso na batalha, aquele que quando abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre. Nós não somos igreja de lugar nenhum, nós somos a igreja em todos os lugares. Ninguém nos possui, ninguém nos domina. Há um nível econômico de propriedades que eles podem fechar, mas toda vez que eles fecham, eles na verdade estão abrindo a igreja para frente. O Partido Comunista na China proibiu os jovens de virem à igreja. Houve uma multiplicação durante a pandemia, nesse tempo deles lá, desde dezembro do ano passado até agosto, de 300% nas células. Eles podem proibir os jovens de vir, mas os jovens estão dando um jeito de redescobrir Cristo. Estão reunindo 2, 3, é uma coisa maravilhosa. Lá na Escócia, o pastor Andrew Owen teve a sua igreja obrigada a fechar, são 300 filiais na Escócia. Aí é você que nós somos um povo em movimento, que a nossa prática de igreja acontece aí, no dia a dia, com as pessoas, ninguém detém. A igreja em Belo Horizonte é incontrolável, a 8ª igreja é incontrolável, ela tem um comandante, e o comandante não habita necessariamente em templos feitos por mãos humanas, mas em corações que respeitam, temem, honram o Senhor e obedecem a sua palavra. É a igreja em Roma, é a igreja em Éfeso, é os santos que estão em Filipos. Nós estamos sempre nós não somos de ninguém, só somos de Deus, e é isso aí, a nosso proprietário é Ele. Ninguém controla a igreja, ela não é um instrumento de controle de ninguém. É uma verdade maravilhosa. Isso ajuda a gente a entender algumas falácias que se cometem aí por aí afora. Por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil foi abrir uma filial em Assunção. Ela registrou como Congregação do Brasil em Assunção. Não tem lógica, é outro país. Pelo menos devia chamar a Congregação Cristã do Paraguai. Esse negócio de etnocentrismo exagerado, esse negócio de você dizer, isso aqui é o meu... Olha, todas as vidas importam. Em Cristo é o reino, todo mundo contribui, a nossa cidadania maior é no céu, de onde aguardamos a vinda do Salvador. É coisa linda, nós fazemos parte de um grupo vitorioso, cujo último capítulo já foi escrito, e vai ter gente de todo canto, é um movimento. Igreja somos nós, não esqueça, você, quando você está coletivamente, nós somos o corpo de Cristo, quando você está individualmente, você é embaixador de Cristo. Onde quer que vamos, ninguém domina a igreja, domina o patrimônio. Pode botar uma polícia militar e fechar, mas se fechar aqui, fecha uma porta e abre a sua casa, e a igreja vai se abrir muitas outras portas. Eles fecham uma porta e escancaram uma multidão de novas igrejas. Não é uma maravilha? Isso só o cristianismo tem, porque se a gente fosse muçulmano, nós estaríamos liquidados. Por isso que está em crise. Macron está certo quando diz isso, porque fecharam as mesquitas e o muçulmano tem que orar 5 vezes lá por dia. Eles constroem mesquitas, mesmo que não tenha ninguém no mundo inteiro, entre Nairobi e Djibouti, eles construíram quase 100 mesquitas, a cada 10 quilômetros não tem uma pessoa frequentando, mas para eles o que importa é a aparência, a presença, é o domínio, é a manifestação do visual de que eles estão ali. Cristão, fechou o templo, fecha, já não tivemos mesmo por 300 anos, mas os que transtornam o mundo chegam até nós, entendeu? É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Lá na Síria agora, os que transtornam o mundo. Já pensou? Nós tivemos esse projeto lá na plena pandemia, começando a pandemia, a guerra lá na Síria, 80 viúvas
cujos maridos tiveram a cabeça cortada, todas muçulmanas, com 120 pessoas. Então, começamos o projeto com elas lá. Agora vamos para 600. E eu estava lá, e daquela reunião, 120 delas vieram, mas só pudemos adotar 80 naquela ocasião. E eu falei para elas, vocês já aprenderam mais do que o suficiente sobre o Deus da morte. O Deus da morte matou seus maridos, destruiu sua vida, tudo gente que era classe A, explodiu suas casas, traumatizou seus filhos. Esse Deus da morte não serve para vocês. Se vocês vierem para esse projeto, vocês vão aprender sobre o Deus da vida, aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Nós somos cristãos, nós estamos aí porque vamos aí imergir na sua vida, abençoar a sua vida. Se quiserem vir, é assim. Uma mulher levantou, começou com aquela língua, não sei imitar, e gritava, queremos Cristo, queremos Cristo. Outra levantou no outro lado da sala, queremos Cristo. De repente você tinha 60, 70 mulheres gritando, queremos Cristo, queremos Cristo. Que coisa maravilhosa. Quando a gente entende que a gente é uma igreja em movimento, a gente vai ver esses sinais e prodígios de Deus. Porque ativamente nós estamos envolvidos. Nós somos um povo em movimento. Terminando. Agora nós vamos descobrir a mudança do adjetivo. Olha aí, nós tivemos mudança do pronome, de ele para tu, convidando você a se envolver na vida de outros, porque os outros estão desesperados e você tem a paz de Cristo no seu coração. Nós tivemos a mudança no advérbio, chamando você a ser a igreja, do seu todo, para ser a igreja do aqui, do ali, do acolá. Nós tivemos a mudança da preposição com sentido de posse, para mudar para um sentido de propósito. Já não é mais a igreja de algum lugar, mas é uma igreja em movimento que acontece de estar naquele lugar, mas vai para outros. Finalmente, nós temos a mudança do adjetivo. Porque em Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas, ao escrever o compêndio de 2 volumes, Evangelho e Atos, ele começa assim, Atos 1, versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Há algo que Jesus terminou, e isso é o Evangelho, a obra de salvação. Não adianta a gente querer complicar, porque INRI só tem no Brasil, aquele que diz que acrescentou mais alguma coisa. Não tem jeito, já está completo. Telestetai, está consumado, já pagou tudo, o que é necessário para a nossa salvação está lá. Mas há uma obra incompleta de Cristo, é a obra de fazer discípulos, é a obra de sedimentar aqueles que vão se interessando pelo Evangelho, é a obra de levar indivíduos a amarem a Deus como nós amamos. Deus dá um novo nascimento, nós damos a solidificação, nós fazemos o discípulo. Está entendendo? Essa Jesus só começou a fazer e ensinar, e a pandemia está revelando que o parágrafo do capítulo 29 de Atos, que tem o capítulo 29 de Atos, que só tem 28 na Bíblia, mas termina em 68. De lá para cá, um capítulo incompleto, que só Jesus vai abrir para ver o conteúdo no final, está sendo escrito, e um parágrafo tem seu nome. E você tem que escrever sua história lá, que Jesus vai ler. E a história é a história da continuação da obra que Jesus só começou a fazer e ensinar. A obra de fazer discípulo. A pandemia está levando a gente a descobrir que nós somos, de fato, a boca, os pés, o rosto, o nariz, os olhos de Jesus Cristo para os outros. Olha, é uma coisa maravilhosa o que estamos descobrindo. Só 7% dos cristãos compartilham a sua fé. Só 7%. Para muitos, evangelizar é trazer o indivíduo na igreja. Agora a igreja está fechada na maioria dos cantos. E quando vem a segunda onda, se vier, vai fechar de novo? Então nós evangelizamos mais? Não, você e eu somos os embaixadores de Cristo, dizendo ao mundo, mundo, reconcilie-se com Cristo. Essa é uma maravilha que a pandemia está nos fazendo redescobrir. Irmãos e irmãs, olha, nós não temos obrigação nenhuma de produzir a 60
A 100, 60 e 30. Os que têm o dom de evangelista produz. Mas é horrível se a gente passar a vida em branco e não produzir pelo menos um por um. Aí você vai dizer, mas eu não conheço a Bíblia. Você é a Bíblia. Para os outros, você é a Bíblia revista e atualizada. Aliás, vou fazer isso aqui agora. Você vai dizer assim, meu nome é... Aí você vai dizer, meu nome é... E você vai dizer seu nome em voz alta, ponto. Revista, versão, revista e atualizada. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo. Meu nome é... Versão, revista e atualizada. O povo não conhece a Bíblia, mas conhece a Bíblia andante, que é você. O adjetivo que mudou foi que até a pandemia, em muitas igrejas, tudo que se conhecia como missionário, era um comitê missionário e um orçamento para mandar o cheque para alguém distante. A pandemia está levando a gente a descobrir que o DNA missionário foi embutido na gente pelo Espírito Santo, conforme Jesus prometeu. Há 4 evangelhos, 3 são chamados sinóticos, quer dizer, conta a mesma coisa. Os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, terminam com a grande comissão. O 4, que é João, não tem a literalidade da grande comissão, mas no último capítulo João diz, como o Pai me enviou, eu vos envio. Tem jeito. Então o seu nome, a partir de agora, digamos que tem aqui um Antônio. Antônio, o seu sobrenome agora é um adjetivo, é Antônio missionário. Digamos que a gente tem aqui Maria, Maria missionária. A Bíblia revista e atualizada para os outros. É o que eles podem entender, porque eles não conhecem a escrita, eles só conhecem a atualizada, que é você. Entendeu? Marina, Marina, a missionária. É o seu adjetivo, é o meu adjetivo, Elias missionário. O tempo é este, meus irmãos. O cara hoje dá um espirro, pensa que pegou Covid. E quando pensa que pegou Covid, já pensa no tubo. E já pensa em dar a Deus a vida. O medo está miserável em todo canto. Você já viu quando você está no elevador e entra uma segunda pessoa? Todo mundo vai para os cantos lá, mais distante possível. É uma coisa tremenda, é um medo generalizado. O verdadeiro amor lança fora o medo. Eu fiz o meu teste de DNA de saliva. Paguei 60 euros lá em Portugal para fazer. Eu mandei que eu queria saber quem eram os meus antepassados. Deu 91% Portuga mesmo, não tem jeito, viu, rapaz? É uma dureza. Eu pensei que eu tinha outras coisas, Luiz. Deu Portuga. Está no meu DNA. Esse é o meu DNA genético. O meu DNA espiritual é filho de Deus. É promotor das belezas do meu Pai para os outros. Tenho que ser a mensagem, o mensageiro. Meu irmão, fala a verdade. Nós temos que sair daqui no fogo. Hoje tem que ter um Pentecostes de Deus aqui. Porque se não for agora, é quando? É quando? O tempo é este. O tempo é este. Sabe por quê? Porque voltando ao texto que a gente começou. O texto diz, assim, versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, no meio da praga, do Covid, daquela época, assim importa que Jesus seja exaltado, levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Sabe por quê, irmão? Porque ainda hoje, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Irmã missionária, irmão missionário, você são os pés, as mãos, os olhos, os ouvidos, narina, boca, cabeça, corpo de Cristo ao mundo. É o seu DNA. Espero que Deus mexa com você, porque todos nós temos amigos aí fora. Deus mexa com você para você ser a Bíblia vista por eles. E você possa ter a alegria, e eu também, que João teve, 3 João, de dizer assim, minha maior alegria é ver que meus filhinhos na fé andam na verdade. Vamos sair dessa melhor, meus irmãos. É melhor. Temos que sair melhor. A rampa e a seta tem que apontar para cima.
não é para baixo. Porque o povo de Deus caminha de fé em fé, de glória em glória. Vamos lá, vamos para o coragem, otimismo, audácia. Uma das igrejas mais entusiasmantes na Europa agora chama-se a igreja do Glen Street em Manchester. Do zero já tem mais ou menos umas 7.000 pessoas, em pouco tempo, incluindo mais de 2.000 pessoas do Paquistão que se batizaram. Paquistão. Sabe qual é o nome da igreja, Luiz? Igreja Audaciosa. Vamos viver uma fé audaciosa. Anima, povo. Vamos para a luta. Então que o Espírito Santo de Deus venha e aplique isso no nosso coração e que a gente saia hoje aqui com língua de fogo, entusiasmado. Que assim é que a coisa vai. E aí nós vamos queimar os outros aí fora. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Luiz pediu para a gente fazer uma oração. Vamos ficar em pé, vamos orar? Você que está na internet acompanhando, amigo, amiga, Deus lhe ama. A Bíblia é tão clara. Jesus foi levantado como a serpente foi levantada no passado. É um tipo, é uma figura. A serpente era uma figura de Cristo nesse sentido. Milhares de anos antes, apontando para uma verdade, que como quem olhou para a serpente foi curado, quem olhar para Cristo será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo são mundo pessoas, não é só o mundo cosmos do grego, é um mundo de indivíduos, você e eu. Deus amou você tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que se você nele crer nesta noite, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Pega a sua vida a Jesus em humildade, quebrantamento, e descubra a fonte que brota a jorrar de dentro da gente com água de vida. Jesus, a esperança do mundo. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, porque a tua palavra nos diz que as situações da vida nos levam a redescobertas, coisas que a gente vai esquecendo na jornada da vida, e nós precisamos de um choque elétrico muito forte, como estamos tendo agora, para redescobrir o que é intento do teu coração. Me ajuda, Senhor. Me ajuda os meus irmãos e minhas irmãs, presencialmente e pela internet, para a gente entrar nesse fogo da paixão uma vez mais, da paixão do primeiro amor. Nós não queremos só fazer as coisas certas, não queremos só ter uma música bonita, nós não queremos só ter um templo confortável, nós não queremos ter uma família só que tem um automóvel, uma casa, veste roupas direitinho, ter um bom emprego. Nós não queremos apenas ter uma Bíblia para ler. O que nós mais queremos é retornar ao primeiro amor, Senhor. Jesus. Porque antes de qualquer outra coisa, na conversa de teu filho com Pedro, ele não falou para Pedro, vai, trabalha bastante, infeliz. Ele apenas perguntou, tu me amas? Ajuda a gente a amar-te, porque se a gente amar o Senhor do fundo do nosso coração, se for isso que nos consome, essa Belo Horizonte vai ser pequena, porque nós vamos ser as Bíblias andantes, revistas e atualizadas nesta cidade. Aleluia. Oh Deus, faz essa obra. Ajuda a gente a ser o que o Senhor quer, porque no fundo a gente quer te agradar, Senhor, e a tua alegria é que nenhum pecador se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Queremos ser os teus missionários, os teus evangelistas, os teus ganhadores de alma, os teus embaixadores, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, onde quer que a gente vá, porque nós não somos de ninguém além de ti, onde a gente estiver no peregrinar das nossas vidas, sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha nossa e Deus nosso. Nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo, e eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também.
Um abraço, hein?